Saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, irmãos, essa é a nossa EBD. Primeiro dia da semana, nós nos colocamos diante dele para estudarmos a sua palavra, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar colocando as nossas vidas na presença do Senhor. Deus, nós te exaltamos, Pai, glorificamos o teu nome. Nós nos colocamos agora em tua presença, Senhor. A tua presença é maravilhosa. Ó Deus, nós nos apresentamos diante de ti neste dia, Senhor, o primeiro da semana, colocando, Senhor, a nossa existência em tua presença, trazendo, Senhor, ó Deus, cativo a nossa mente, Senhor, a nossa alma, Senhor, aos teus pés, pedindo que o Senhor fale conosco através, ó Deus, do estudo da tua palavra, que, ó Deus, esse estudo traga frutos, Senhor, ó Deus, de desenvolvimento, de crescimento, Pai, não apenas, Senhor, no campo teórico, não apenas, Senhor, na letra, mas principalmente, Senhor, sobretudo, de uma forma prática e objetiva, que possamos andar mais perto de Ti, mais próximos de Ti, Senhor. Porque todo conhecimento, Pai, que não é transformado em experiência prática, Senhor, é digno de ser julgado, Senhor, ó Deus, como aquelas cidades que, ó Deus, receberiam, Senhor, um juízo maior do que Sodoma e Gomorra, Pai, porque no meio delas haviam sido feitos sinais maravilhosos e eles não creram, Senhor. Betsaida, Corazim, como o Senhor diz, que, ó Deus, nós possamos, Senhor, ouvir e atentar para a boa palavra, para a lei da liberdade, Senhor, ó Deus, para que possamos, ó Deus, ter a nossa vida de acordo com a Tua vontade santa, Tua vontade perfeita, Senhor, bem nos conduzirmos nesse caminho maravilhoso, tendo contigo, Senhor, uma comunhão ímpar, e podendo, Senhor, testemunhar a grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoa todo o teu povo, Pai. Usa-nos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então nós vamos continuar estudando. O título, da nosso estudo é Os níveis de revelação bíblica e o amadurecimento cristão pelo experimentar. Nós já passamos, nesse paralelo que temos feito pelo livro de Gênesis, Êxodo. Na última aula nós falamos a respeito de Levítico e hoje nós vamos avançar falando a respeito de Números. Amém? Nós poderíamos perguntar o seguinte: o que mais Deus pode exigir do homem além da santidade? Que exigência maior Deus pode ter para com a vida humana além da santidade? Nós vamos ver, irmãos, ainda há um nível, dentro dessa revelação, dessa experiência humana com Deus, há um nível ainda que nós precisamos compreender. Números. Quando nós começamos a estudar o livro de Números, nós vemos que esse nome foi atribuído à versão grega, Septuaginta, por conta dos dois recenseamentos que existem no livro, no capítulo 1 e no capítulo 26. Mas lá no original, o título desse livro no hebraico é Bar Midbar, que traduzindo é no deserto. Então, já começamos por aí, irmãos. Números, na verdade, no original, o título do texto é no deserto. Então, se nós pegarmos aquela linha de revelação que nós temos tratado e falado, nós vemos que lá em Gênesis foi a queda, criação, liberdade, queda, e terminando lá em escravidão no Egito. Aí lá em Êxodo, escravidão, libertação, alegria pela libertação, pela salvação, a instituição das festas.
e a construção do tabernáculo no finalzinho do livro. Entramos em Levítico, aí nós falamos que dentro desse desenvolvimento, Deus colocando como um balizador do relacionamento entre ele e o homem a santidade, que é expressa de forma maravilhosa em Levítico. E aí lá em Levítico, no finalzinho do livro, nós já começamos a ver Deus falando a respeito de uma provisão, de uma necessidade que o povo de Israel teria. Nós vamos falar agora mais adiante. E aí nós chegamos onde? Em Números, que é o deserto. Então veja bem, nessa linha de revelação ficaria então esse deserto, né? Esse contexto que falaremos hoje, após ainda a santificação, né? Após ainda buscarmos a santidade, ainda temos mais experiências com Deus. Porque caminhar com Deus é assim, irmãos. Tem que ser um desenvolvimento contínuo, um desenvolvimento glorioso, onde não há a mesmice, né? Nós poderíamos usar até esse termo muito usual aí entre os jovens. Não há mesmice, não é um relacionamento estático. O relacionamento com Deus precisa ser dinâmico, e isso é maravilhoso porque nós aprendemos e nos desenvolvemos a cada dia. Então, boa parte, irmãos, dos capítulos de Números, né? Midbar, ou no deserto, relata a trajetória desse primogênito que falamos lá na primeira aula. O Senhor chamando Israel de primogênito, né? Esse primogênito de Jeová, o Israel de Deus, pelo deserto, né? A trajetória desse povo pelo deserto e as suas lutas, né? Com os inimigos e, sobretudo, com Deus, com o seu Senhor. Na última aula falamos sobre Levítico e a responsabilidade do crente, além da santidade exigida por Deus para se relacionar com o homem. E como eu falei, nós vemos já lá no final do livro de Vaikra, de Levítico, né, que traduzindo é e chamou o Senhor a Moisés, que é a primeira expressão do livro. No capítulo 25, nós já vemos, irmãos, essa transição entre a santidade e essa exigência do homem confiar na provisão de Deus, que é o deserto, que é um dos aspectos do deserto, né? Então, do ponto de vista aí da cronologia, nós terminamos o livro de Levítico falando a respeito dessa exigência do sétimo ano, né? Como nós vamos ver agora no texto que vamos ler. Nós vamos abrir em Levítico 25. Então veja bem, ó, nós estamos falando sobre números, mas nós vamos dar um passinho para trás para fazer essa transição, amém? Levítico 25, 1. Levítico 25, 1. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a tua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Agora nós vamos no mesmo capítulo, ao versículo 18. Então, Levítico 25, 18. E fazei os meus estatutos, e guardai os meus juízos, e fazei-os. Assim habitareis
seguro na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade? Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até ao ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Então, olha só, irmãos. Aqui, resumindo, não vou ler novamente, para nós avançarmos, mas para que todos entendam. O que Deus está falando ao povo? Alguns já conhecem, creio que a grande maioria, talvez alguém não saiba, né? Então, o que Deus está exigindo do povo de Israel? Eles trabalhariam a terra plantando e colhendo durante 6 anos. E no 7º ano, eles não poderiam nem plantar e nem colher aquilo que eles haviam plantado nos outros anos. Ou seja, todo o sustento pelo período de 1 ano completo, eles precisariam confiar na provisão de Deus. Eles só poderiam comer o que nascesse de forma natural, sem a ação humana, sem a ação do homem. Então, olha só, o número 7 no hebraico simboliza o que é completo, né? Nós aprendemos isso com o nosso apóstolo. Ele sempre nos ensinava a respeito disso. Eu pelo menos me lembro muito bem. Ou seja, o 7 é o perfeito, é o completo. Que por isso a semana tem 7 dias, irmãos. São 7 dias. É um ciclo completo, né? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas se nós pegarmos os 7 dias, né? Que termina o sábado ao 7º dia, então ele teria ressuscitado no 8º, né? É que o ciclo se reinicia. E aí nós voltamos para o primeiro, né? Primeiro dia da semana. Mas se nós fizéssemos uma contagem progressiva, seria o 8º. O 8º, o que significa o 8? Se o 7 representa um ciclo completo, um ciclo natural completo, o número 8 no hebraico representa aquilo que está além do que é natural, aquilo que está além do que é completo. É algo ainda a mais, né? Ele está além do natural. O 8 representa o sobrenatural. O que é o sobrenatural? Algo que está acima do natural. Por isso nós falamos, né? Em relação a ter uma vida sobrenatural, as pessoas imaginam algo místico. Não tem nada místico. Ter uma vida sobrenatural é ter uma vida diferente de uma vida natural. É ter uma vida acima, né? Com objetivos, com uma realidade acima da vida natural que existe ao nosso redor. No caminho do desenvolvimento com Deus, o ponto do trajeto mais difícil é aprender a depender inteiramente de Deus, como nessa exigência que ele faz ao povo de Israel. É a luta da esperança do homem contra a incerteza do porvir, ou ainda da solicitude humana contra a fé, que leva à entrega total e absoluta ao agir divino. Nós vemos, né, Levítico, e aqui que foi lido, e podemos até julgar o povo de Israel. Muito simples, é só confiar no Senhor. O Senhor há de trazer a provisão. Eu vou repetir, irmãos, eles precisariam ficar um ano, sem trabalhar a terra, se alimentando apenas do que a terra produzisse. Só que a grande questão não era só nem aquele ano. Se eles não poderiam trabalhar a terra, então eles teriam problema, né? Se o Senhor não colocasse a mão, não operasse, eles teriam problema não só no 8º ano, mas também no 9º, porque no 8º eles não poderiam plantar. E lá no final nós vamos voltar a esse texto. Nós vamos ver como é importante
confiar na provisão de Deus, irmãos, que é o deserto. O deserto é confiar na provisão do Senhor. É ter a sua vida, caminhar de tal forma que você esteja completamente nas mãos de Deus. É um passo além da santidade. Porque você pode ser santo. Eu vou repetir, hein? Você pode ser santo e não confiar na provisão de Deus. Você pode cumprir os mandamentos, os estatutos, você pode, né, ter uma vida em ordem, como falamos, mas ainda assim confiar no seu braço, confiar na força do seu braço, não confiar no Senhor. O momento que estamos vivendo de pandemia é um momento muito propício para falar sobre isso. Quantos de nós, durante esse período, deixamos de confiar na provisão do Senhor? Quantos deixaram, né, de ter no Senhor essa segurança? O que é muito triste, irmãos. O que é muito triste. Quantos nesse período de pandemia deixaram de obedecer a Deus, de confiar no seu Senhor, né? Quantos deixaram alguns aspectos importantes da palavra de Deus, como o dízimo, irmãos. O dízimo é caminhar de forma sobrenatural com Deus. Você cumpre um mandamento bem claro na palavra de Deus, crendo que o Senhor é poderoso para te sustentar. Isso é caminhar no deserto. Aí nós já estamos caminhando e chegando lá em Deuteronômio, que falaremos na próxima aula. Mas, por exemplo, quantos não se aproveitaram da situação para recolher a sua mão e deixar de cumprir, né, a palavra de Deus, com a desculpa da incerteza, de não saber? Isso é natural, irmãos. Há muitos que não passam pelo deserto, como o povo de Israel, nós veremos, né? Há muitos que não passam pelo deserto. É só um dos aspectos, né? Quantos ainda deixaram de estudar a palavra, de praticar, de confiar mesmo no Senhor durante esse período? Nós precisamos orar, e a igreja louva a Deus que tem orado o tempo todo. Ninguém pode dizer, irmãos, que em casa de oração em Fizibá não suportou e não esteve, né, durante todo esse período trabalhando para que todos tivessem a oportunidade de continuar sendo crentes de verdade. Então, o primeiro tópico do estudo de hoje, o tópico 1.1, diz respeito à dependência de Deus. Então, dependência de Deus. Números 16, irmãos. Números 16, 12. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Vou repetir. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. Então eles chamam aqui, né, o Egito da terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto. Então o deserto para eles era um grande problema, uma grande dificuldade. Era uma dificuldade tão grande que eles chamaram o Egito de terra que mana leite e mel. Senão que também totalmente te assenhoreias de nós. E eles já começam a ter um problema com a liderança, né? É um problema também, irmãos, daqueles que não passam pelo deserto. Nem tampouco nos trouxeste uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Aprender a depender de Deus é, sem dúvida alguma, o ponto mais desafiador à alma humana. É o ponto mais desafiador, irmãos. É no deserto que o coração do homem é revelado a si mesmo, como nós lemos em Deuteronômio. Te deixei ter fome, te deixei ter sede, para que você soubesse o que estava no seu coração. Então, esse período de pandemia está servindo para que o homem veja o que está no seu coração, né? Esse período de dificuldade, não que eu creio que ninguém
tem passado fome e sede, mas no sentido não literal, mas no sentido aí nós poderíamos usar uma figura, né? Um paralelo de uma dificuldade muito grande. Esse momento revela o que está no coração do homem. A exigência de uma vida diária e real com Deus faz o homem tender a retroagir, como nós lemos, e buscar as suas próprias razões, inclinações, motivos e, por que não dizer, o seu próprio socorro, né? A sua própria ajuda. Esse é o momento que o homem diz a Deus: chega, Deus, chega. O deserto, irmãos, é o momento que o homem diz a Deus: chega, não dá mais, quero voltar, não quero continuar, quero agir de uma outra forma, quero confiar em outro ser, em um outro caminho. É um momento muito grave, né, desse relacionamento. Como vimos no exemplo de Datã e Abirão, a dependência extrema de Deus faz os homens incontinentes duvidarem do poder divino, bem como de suas intenções para com eles. Então, o homem ele começa a duvidar do poder divino e das intenções de Deus para com ele, de Deus e da liderança, né, estabelecida por Deus para com ele. Como eles disseram a Moisés, de acordo com as suas considerações efêmeras, já era muito ter que confiar na provisão dada por Deus no deserto. Quiçá tê-lo como Senhor de suas vidas, sobremaneira tendo Moisés como instrumento dessa visão. Aliás, é oportuno ressaltar que um dos pontos mais comuns na vida daqueles que não passam pelo deserto, irmãos, pela fraqueza espiritual. Por que há homens e mulheres que não passam pelo deserto? Pela fraqueza espiritual. Não creem em Deus. Não creem em Deus. Porque crer na provisão de Deus é crer em Deus. Não passam. E um dos fatores, né, que são comuns é duvidar da visão de Deus estabelecida sobre a vida de um homem, como esses daqui fizeram com Moisés. Eles começam duvidando, né, da provisão de Deus, do poder de Deus, das intenções do Senhor, e terminam, né, duvidando dessa liderança estabelecida por Deus. Qualquer semelhança, irmãos, não é coincidência. 1 Coríntios 10, 1. 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que ficaram prostrados no deserto. Então, aqui Paulo falando o que aconteceu, né? Todos comeram, todos beberam, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que eles ficaram prostrados onde, irmãos? No deserto. Se em Levítico o homem aprende, né, a importância da santidade, de se adequar às exigências de Deus para manter um relacionamento, né, com esse Senhor que o salvou, que o resgatou, em números, ou melhor, no deserto, esse conhecimento precisa ser transformado em ação, através das questões práticas exigidas no caminhar do homem, nas mais variadas situações da vida. É crer em Deus, é confiar no Senhor. Como vimos, embora a provisão divina tenha sido dada a todo o povo no deserto, não houve uma contrapartida humana da maioria deles. Do ponto de vista do desenvolvimento progressivo exigido por Deus, diante desse conjunto de ações realizadas por Ele, o deserto não se trata de receber as benesses provenientes de uma vida sobrenatural. Antes,
Se trata de ter uma vida sobre-humana, com todos os seus efeitos práticos, e como resultado disso, o sustento em todos os aspectos possíveis, proveniente daquele que é a nuvem que refresca o dia e a coluna de fogo que aquece e protege a noite, irmãos. Então, o primeiro ponto é a dependência de Deus. Segundo ponto, tópico 1.2, é a experiência. A experiência, né, proporcionada por esse confiar. Vamos abrir agora em Números 14. Números 14, 1. Números 14, 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos no deserto, ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? 4. E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito, que é o que nós falamos há pouco. A dificuldade do deserto, né? Essa travessia no deserto, de confiar no Senhor, faz com que os homens incontinentes comecem a questionar a liderança e eles desejam levantar outra liderança. Levantar outra liderança é assim. Levanta outra liderança, daqui a pouco levanta. É o desejo do homem incontinente, do homem que tem dificuldade de crer na provisão de Deus, irmão. Dificuldade para caminhar no deserto. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E aí eles falam algo extraordinário em relação a essa confiança, né? Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Aqui, nada mais, nada menos, eles citam o que está em Levítico 25, que nós falamos na última aula, as bênçãos, né? E as não maldições, mas as não bênçãos de quem não confia no Senhor. E lá está dizendo que se o povo obedecesse, então o Senhor daria os inimigos na sua mão. Então, o verbo agradar nessa passagem, irmãos, como eles falam, se nós agradarmos a Deus, Ele nos dará os nossos inimigos às nossas mãos. O verbo agradar nessa passagem, no hebraico, é rafes, uma raiz primitiva que significa inclinar para, curvar para, estar satisfeito com. É uma expressão de vontade, de futuro condicional, ou seja, é um sentimento de prazer, de satisfação diante de algo realizado por outrem. Então, se o Senhor se agradar, é o mesmo termo, irmãos, utilizado pelo Senhor, por Isaías, em Isaías 62:4. O Senhor se agrada de ti, né? Falando a Israel, e ali onde ele um texto maravilhoso, né? Diz muito a nós. Então, o Senhor se agrada de ti e com a sua terra se casará. É o mesmo termo. Por que se agrada, né? Descreve uma satisfação, um prazer divino, que é basicamente o efeito cuja causa está na obediência do homem. Se na cruz, irmãos, não houve retribuição, que é o que nós temos falado o tempo todo, né? E porque a palavra de Deus é clara em relação a isso. Se na cruz não houve retribuição, apenas a graça agindo em prol do ser humano, precisamos compreender que a partir daí, por isso eu digo aos irmãos, precisamos caminhar, glória a Deus pela cruz, precisamos caminhar para compreender isso que vem adiante. A partir daí, existe sim uma contrapartida de Deus aos homens e mulheres que obedecem à sua vontade. Então, a graça se manifestou na cruz, dando salvação a todos os homens, como Paulo escreve. Isso de uma forma
gratuita ao homem, né? Ali na cruz foi. Não, nada que eu ou você pudéssemos fazer para que aquilo acontecesse, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas a partir daí existe uma relação com Deus em que Ele nos abençoa à medida que nós o obedecemos. Por isso que disse, né, que a salvação é pela graça, mas não é de graça. Ela foi pela graça, mas não é de graça. Existe um preço nesse caminhar com Deus para que essa bênção completa do Senhor venha sobre a nossa vida. Segundo Samuel 22. Segundo Samuel 22. Segundo Samuel 22, versículo 20, irmãos. E tirou-me para o largo, e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante de seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Então, se nós pegarmos o 26 aqui, com o benigno te mostras benigno, isso aqui não se aplica, né, naquele contexto da cruz. O Senhor não foi benigno para conosco na cruz, porque nós éramos benignos. É disso que estamos falando. Então, esse conjunto de textos se aplica a um momento diferente da vida do homem. Um contexto diferente, em que, uma vez que ele já tem esse relacionamento, ele se porta de uma forma digna, né, exigida por Deus, e o Senhor o retribui de acordo com a sua ação. Se nós compreendermos isso, o objetivo, irmãos, dessas aulas já foi alcançado. Alguns, infelizmente, ainda não compreendem assim. Senão o Senhor não estaria falando dessa forma. Se ainda estivermos presos aos rudimentos da doutrina de Cristo, o texto acima soará quase que como um sacrilégio. Como assim ele retribui a pureza das minhas mãos, se não há justo, não há um sequer? Como ele retribui a minha justiça, se não há justo, não há um sequer? Então essa confusão que alguns podem fazer, são momentos, né, diferentes, e são níveis de revelação diferentes. Como pode o homem, como Davi fez acima, dizer que a ação de Deus em seu favor foi uma retribuição pelas suas atitudes? Como pode, irmão? Podendo. É assim. O relacionamento com Deus, sobretudo, né, no deserto, é assim. Notemos de forma oportuna que essa é a tônica, né, da dinâmica que dentro desse estudo representa o deserto. Exige-se do homem que se encontra nessa realidade uma ação condizente com a fé que professa. E, mais do que isso, uma fé que lhe dá certeza que os efeitos de suas ações serão inexoravelmente adequados à realidade bíblica. O que Deus faz, irmãos? Pelo homem e pela mulher que obedece. O que Deus faz? O que Deus faz? Nesse deserto, pelo homem e pela mulher que obedece. Pelo homem e pela mulher que crê na provisão. Então, no mesmo capítulo, né? O que ele fez? Nós lemos primeiro o porquê ele fez. Agora nós vamos ler o que ele fez a Davi. No mesmo capítulo, versículo 8. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e de sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés, e subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me de muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio,
porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Por que que o Senhor fez isso? Ele diz, o Senhor retribuiu a justiça do homem. O Senhor operou e o livrou, retribuindo a ele a justiça dele. Foi nesse aspecto aqui, uma retribuição. Foge da mente despreparada a capacidade de entender o que o Senhor faz por aquele que se entrega a Ele em devoção obediente. Vemos no texto citado que em retribuição à justiça de Davi, o Senhor literalmente moveu céu e terra. Daí vem, né? Moveu céus e terra. Pelos seus amados, pelos obedientes, por aqueles que obedecem, o Senhor move céus e terra. Céus e terra, irmãos. Há recompensa em confiar em Deus, em seguir e andar de acordo com os seus mandamentos. A recompensa, a palavra não pode ser algo pesado, a minha e a sua vida. Ela traz uma recompensa. E deserto é isso, é caminhar baseado nessa palavra, crendo na recompensa, não no contexto, no sentido de fazer troca com Deus. Não é troca, é obediência. E em obediência e em fé o Senhor sustenta a minha vida, e eu reconheço que o sustento vem dele, mas não é reconhecer da boca para fora, é reconhecer com atitudes. Com atitudes. Falamos a respeito agora, né, irmãos? Eu peço até licença, ninguém pediu, eu estou falando porque eu creio que é de Deus, como nesse período de pandemia, irmãos. Há muitos que deixaram de confiar nessa provisão. Se nós formos conversar agora, vai dizer, não, Deus está fazendo, Deus faz, mas de fato as suas atitudes não mostram isso. Então, como esse homem que foi retribuído pela justiça, ele encarava, né, a palavra de Deus. Está lá no Salmo 19, quando ele diz, né, também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Falando a respeito da palavra, né, que a lei do Senhor é mais doce do que o mel, o licor dos favos, é algo agradável. E ele termina no versículo 11, Salmo 19, 11. E em guardar os seus mandamentos, Senhor, e em guardar os seus estatutos, e em guardar as suas leis, a grande recompensa. Por isso o Senhor diz em Deuteronômio, que vamos estudar a próxima aula, que povo tem o Deus que nós temos, que povo tem as leis que nós temos. São leis que nos abençoam, não são leis que nos subjugam, são leis poderosas para nos abençoar, para fazer você andar de uma forma bem-aventurada durante esse tempo de peregrinação. No deserto, irmãos, lugar ermo de total dependência de Deus, aprendemos a amar as suas leis, não em uma certeza filosófica de que isso é o certo a fazer, mas como uma necessidade vital, nos conduzindo a uma certeza de ordem prática, material e tangível. Depender do Senhor é para o crente a maior segurança na vida. É como a certeza irrevogável que os israelitas tinham ao seguir a coluna de fogo e a nuvem. Não era uma questão de escolha, mas de sobrevivência, andar no deserto com Deus. Para o coração penitente, é simplesmente assim. Assim, irmãos. Os irmãos, qual era a importância? Nós começamos falando a respeito do 7º ano. Qual era a importância para Deus, né, daquilo ali, daquela ordem? Por exemplo, por que o povo ficou 70 anos na Babilônia, irmãos? Por que 70? Por que 70 anos? Poderia ser 700, poderia ser 7, poderia ser 320, poderia ser 50, poderia ser um tempo diferente. Por que o Senhor estabeleceu 70 anos? Olha como Deus trata aquele que Ele tem por filho. Por que 70 anos? Levítico 26, 34. Levítico 26, 34. Aqui é o bônus, irmãos. 2 minutos e encerramos. Levítico 26, 34.
Então, logo após dar a ordem, né, do 7º ano, lá no 34 de Levítico 26, ele diz assim: então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Agora, segundo Crônicas 36. Segundo Crônicas 36. Segundo Crônicas 36. Vamos ler? Deixa eu pegar aqui, irmãos, no 20. Olha só. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e dos seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até os 70 anos, até que os 70 anos se cumpriram. Então, o período que o povo ficou na Babilônia, 70 anos, foi o período em que, se somarmos as 7 semanas as semanas de ano, né? A cada 7 anos, um ano de descanso. Então, o povo, durante 490 anos, não seguiu essa ordem de Deus. E aí, quantos sábados seriam? 70. Quantos anos, né? Sábado, aí no sentido de 7º. Mas quantos anos seriam? 70 anos. 490 dividido por 7, 70. Então, por isso o povo ficou 70 anos no deserto. Então, olha só. Para encerrar, irmãos. Ou você aprende a depender de Deus, ou você vive na Babilônia. Ou você aprende a depender do Senhor, ou a sua vida é uma eterna Babilônia. Uma eterna Babilônia. Você não consegue cantar de uma forma verdadeira a Deus. Ou você aprende a depender do Senhor. Esse é o deserto. De verdade. Não é da boca. É com atitude. Ou você aprende a depender completamente do Senhor, ou a sua vida estará fadada a viver na Babilônia. Amém? Nós vamos orar e colocando as nossas vidas na presença do Senhor. Senhor, te exalto e agradeço por este domingo, por este, Senhor, momento, por esta EBD. Sou grato, Senhor, por poder continuar falando a respeito desse desenvolvimento que precisa acontecer na vida do crente, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor, ó Deus, que nós possamos à noite estarmos na tua casa, Senhor, louvarmos e exaltarmos o teu nome e, ó Deus, sentir a tua presença. Abençoa, Senhor, todos os trabalhadores da tua casa. Abençoa o teu servo, Senhor, que tem o cajado, e usa-o, Senhor, para nos conduzir a pastos verdejantes e águas de descanso. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe, um ótimo domingo aos irmãos. Paz do Senhor, irmãos.